Tema pulsante e amplamente discutido em todos os segmentos da sociedade, o projeto de lei que regulamenta o Instituto da Terceirização de Serviços está em curso nas instâncias legislativas do Congresso Nacional. Para compreender melhor esse assunto, nós vamos conversar com o juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Natal, Décio Teixeira de Carvalho, que está aqui conosco. Juiz Décio Teixeira de Carvalho, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa Justiça e Trabalho. Né? É sempre um prazer estar aqui com vocês, principalmente nesse tema, né, que é um tema talvez seja até mais político do que jurídico nesse momento de discussão no Congresso Nacional. E vamos ver até onde vai, né, o que é que o Congresso quer, o que é que o Congresso vai trazer para a sociedade como novidade dessa matéria da terceirização, que efetivamente já existe. Né? Que era exatamente por onde eu gostaria de começar. Né? O que dizer de todo esse cenário criado em torno dessa discussão sobre terceirização? Né? Esse projeto de lei, que ele já está em tramitação no Congresso Nacional desde o ano 2004, né, ou seja, mais de 10 anos já de tramitação, repentinamente veio à pauta com a posse do novo presidente da Câmara, o deputado Eduardo Cunha, e foi votado a toque de caixa, né, tendo trazido algumas emendas, umas aglutinativas, até supressivas, mas a verdade é que o texto está pronto na Câmara dos Deputados e atualmente foi encaminhado para o Senado Federal, né, que, como todos sabem, o processo legislativo assim determina, que as duas casas conheçam da matéria, possam emendá-la e retornando para a casa anterior e assim sucessivamente, até que haja a sanção presidencial. Eu acredito que nesse período que vai desde a saída da Câmara até a chegada à presidência da República para a sanção, muita coisa vai acontecer ainda. Me parece que até o próprio presidente do Senado já está dizendo que não tem a mesma pressa que o presidente da Câmara em votar a matéria. Mas é importante dizer isso para que nossos telespectadores saibam que é ainda um projeto de lei, né? Não está em vigência, não pertence ainda ao ordenamento jurídico brasileiro. Tudo vai depender ainda do que vai ser discutido no Senado e como o presidente da República vai ver a pertinência dessas questões que chegarem a ela para ela sancionar ou não cada um dos artigos. Ainda terá a tramitação no Senado ainda, né? Tem a tramitação no Senado e tem a sanção presidencial, né? Que são dois momentos em que pode haver modificação. Que aí cabe o direito de veto ou não da Presidente da República. Também, ela pode vetar integralmente alguns artigos, aí a coisa é meio abstrata. Odécio, na sua opinião, né? Opinião, claro, pessoal, né? O que você acha desse projeto? Você já deu uma lida no projeto? O que você acha que ele suprime ou acrescenta? Quais as consequências que ele trará, enfim? Porque me parece que o grande anseio das pessoas que defendem a regulamentação da terceirização da forma que está aqui posta no projeto de lei é que se possa terceirizar a atividade meio sem que o tomador de serviço seja responsabilizado pelas pessoas que trabalharem para ele, né? Isso me parece que é um sonho inalcançável. Por quê? Porque o nosso sistema jurídico trabalhista, ele prevê a existência de relação de emprego e a partir dela de um contrato de trabalho entre prestador e tomador. Eu gosto muito da definição de Orlando Gomes, um dos doutrinadores de direito do trabalho, né, bem antigo, onde ele diz que a relação de emprego ela se forma através da subordinação jurídica. E como definir o que é subordinação jurídica? Como ele diz, é uma coisa bem simples. É um binômio poder-dever, empregado-empregador. O empregador com o poder diretivo de determinar o que fazer e o modus operandi para fazer, e o empregado com o com o dever de obedecer, de pegar aquelas ordens do empregador e transformá-las naquilo que o empregador deseja para chegar ao seu produto final. Então eu me pergunto, como você vai poder terceirizar a atividade fim da sua empresa sem que você, empresário, atue na especificação das atividades, sem que você dê ordens àquelas pessoas que vão fazer as atividades da sua empresa. E se assim você quiser fazer, sem que você perca aquilo que é mais importante para a sua empresa, que é a identidade do serviço que é feito a partir daquilo que você pensa, o empresário pensa, como deve atingir o seu público consumidor. Então, seria, de certa forma, então, acabar com a responsabilidade subsidiária, é isso? A responsabilidade subsidiária não vai acabar porque ela não decorre de nenhuma... Não existe um projeto de lei que venha, bata o ponto e diga, não existe mais responsabilidade diante desse seu comentário, de certa forma, ele suprime... O meu comentário diz mais respeito à questão da formação do vínculo de emprego. Porque o grande desejo, o grande anseio dessas pessoas que entendem que a terceirização na forma que está aqui, ou em qualquer outra forma, deve existir, é justamente isso, é você ter o bônus
de ter um empregado sem ter o ônus de ter que assumi-lo com as suas obrigações, né? Então, na verdade falando, é isso aí. Porque, voltando um pouco na história, a terceirização ela foi criada não como instituto de redução de custos por supressão de direitos de trabalhadores ou de empregados. Ela foi criada como instituto de especialização, ou seja, você tem uma determinada empresa, você é especialista numa determinada atividade e aquelas outras que não lhe interessam participar, você terceiriza para empresas que tenham a especialidade, sem que isso represente uma redução de custos a partir da redução de salários. E sem que isso também não, sem que essas empresas não sejam também, atuem na área afim dessa empresa, né? Sim, porque, como eu estava falando, né, você colocar alguém estranho à sua empresa para atuar na área afim, que você que é o responsável por dizer como aquela área afim vai funcionar, me parece que você está pegando seu negócio e entregando a um terceiro. Né? Não é verdade? Você vai perder, a sua empresa vai perder a identidade com os consumidores, com os clientes que ela tem, porque ela vai perder, assim, digamos, aquele toque, né, de Midas que cada empresário tem, que dá ao seu negócio, que faz ele funcionar. Essa é uma pergunta comum hoje, a gente tem visto isso nas redes sociais, na imprensa, enfim, nos diversos segmentos, né? Se existe esse projeto de lei agora para regulamentar a terceirização, qual o instrumento jurídico, na verdade, que regulamentava ou que regulamenta hoje, que está em vigência ainda, que disciplina esse instituto, né, da terceirização? Vamos pensar de uma forma diferente, né? Vamos procurar se há um instituto que regulamenta ou não. É indiscutível que hoje há terceirização de atividade fim das empresas. Posso dar um exemplo? Os hospitais. Quantos hospitais que contratam cooperativas para que os médicos prestem serviço? A atividade fim do hospital é a prestação de serviços aos pacientes, feitas pelos médicos. Então, isso já existe e ninguém disse que está errado. Ninguém nunca disse que era uma coisa que era inviável, que era ilegal. Outro exemplo muito comum na construção civil, por exemplo, hoje. Hoje, para você construir um prédio, você contrata o concreto, contrata a ferragem, contrata os serviços de eletricidade, serviços hidráulicos. Ou seja, uma construtora hoje, ela não faz todo o serviço como ela fazia há 30, 40 anos atrás. Funciona mais como uma administradora das empresas. Ela não vai tratar por exemplo, ela contrata as fundações com a outra empresa, contrata, como eu falei, o concreto, contrata a ferragem. O que ela faz, na verdade, é juntar todas essas peças e, ao final, entregar o produto acabado ao cliente. Isso é uma terceirização de atividade fim, porque não há como negar que a atividade fim de uma construtora é prazer concreto, não é não? Então, através dessas atividades, digamos assim, periféricas que pertencem à atividade fim, já existe a terceirização da atividade fim no direito brasileiro, sem que haja nenhum problema quanto a isso. O que não pode haver, e o que na legislação que você perguntou que se existe, que regulamenta, o que não pode haver é a formação do vínculo de emprego entre o tomador e o terceirizado, que isso quem regula é a CLT. Até o projeto de lei traz uma declaração, de certa forma, óbvia, né? Não várias coisas que ele diz, várias obviedades que ele diz, que, inclusive, data máxima vênia, atacam um princípio básico da hermenêutica jurídica, dizendo que a lei não tem palavras inúteis, mas aqui nesse texto de lei há várias declarações inúteis. Um exemplo disso é o que ele diz, que não haverá formação de vínculo de emprego entre os empregados da prestadora e a empresa contratante. Aí ele bota, exceto nos casos em que restem preenchidos os artigos 2º e 3º da CLT, que é justamente os artigos que regulam a formação do liame de emprego. Doutor Décio, agora alguns segmentos do direito, né, que lidam diariamente com processos, né, que dizem respeito à natureza do processo e vinculam essa questão da terceirização, eles argumentam que existe a súmula do TST que regula, que disciplina toda essa coisa. Eu gostaria que o senhor comentasse sobre isso agora no próximo bloco. Nós precisamos fazer um breve intervalo e dentro de instantes nós voltamos com Justiça e Trabalho.